Ontem foi Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais pode não ter sido só ontem. Ele pode ter ativado muita história. Há pais que já se foram, há pais que ainda doem por dentro. O pai agressivo, o pai que batia, o pai que gritava, o pai ausente, o pai que nunca reconhecia nada. E tem o pai dos seus filhos, que talvez ainda ative dores antigas e desperte reações que você mesma não consegue entender. Um levantamento do Instituto RB7 identificou alguns padrões que aparecem em adultos que cresceram com diferentes experiências na relação com o pai. Será que você se reconhece em algum deles? Uma coisa eu te digo, mesmo que você nem se lembre, aquilo que ficou guardado pode continuar aparecendo hoje, nos seus comportamentos, nas suas reações, nos sentimentos que parecem não fazer sentido. Olha só alguns dos padrões identificados. Pai que batia. Se você imaginou que o sentimento predominante foi raiva, errou. Nesses casos, o sentimento predominante foi a culpa. A criança não consegue pensar, meu pai é violento. Ela é egocentrada e ainda não consegue compreender que o problema está fora dela. Então, o registro que ela faz é, se eu fosse melhor, ele não bateria. E aí ela cresce e passa a vida pedindo desculpa por coisas que não fez. A culpa está presente em 8 de cada 10 casos. O pai que foi embora, o pai que se ausentou. Se você imaginou que o sentimento predominante seria apenas a saudade, talvez tenha errado de novo. Nesses casos, o que aparece com muita força é o medo do abandono. Quando o pai vai embora, a criança não tem recursos para pensar. Meu pai fez uma escolha e isso não define o meu valor. Ela sente a ausência e pode registrar. As pessoas que eu amo podem ir embora a qualquer momento. Então ela cresce e passa a monitorar mensagens, perceber qualquer mudança no comportamento do outro e muitas vezes se despedir por dentro antes mesmo que alguém vá embora. O medo do abandono apareceu em 6 de cada 10 casos. E esse foi o grupo que mais apresentou adultos que não conseguem parar de trabalhar, 3 vezes mais que a média. O pai que traía a mãe. Se você imaginou que o principal sentimento seria a raiva do pai, talvez erre aqui também. O que aconteceu com força foi a insegurança em si mesma. Porque a criança vê a mãe sofrer, percebe que existe uma mentira dentro daquela família, mas não consegue compreender completamente a dimensão daquilo. E ela aprende sem ninguém precisar dizer: talvez eu não seja suficiente. E essa conclusão pode acompanhar a mulher até a vida adulta. Ela não necessariamente tem raiva do pai, ela duvida de si mesma. Metade desse grupo descreve a insegurança como queixa principal. O pai que nunca reconhecia. Se você imaginou que essas pessoas simplesmente se tornariam mais humildes, errou. Muitas aprenderam a não reconhecer o próprio valor. Quando uma criança faz algo e nunca recebe reconhecimento, ela não pensa, meu pai tem dificuldade de demonstrar afeto. Lembra? Ela é egocentrada, enxerga o mundo a partir de si mesma e ela pode concluir, eu não sou boa o bastante. Então ela cresce. É promovida, mas não sente nada. Recebe um elogio e imediatamente encontra uma maneira de diminuí-lo. É alguém que ainda espera aquele reconhecimento que nunca veio. É alguém que ainda espera ouvir, você fez um bom trabalho. Isso nunca aconteceu. A insegurança apareceu em 7 de cada 10 casos. E a culpa também, 7 em cada 10. O dobro da média observada. O pai que gritava. Se você imaginou que essas pessoas cresceriam apenas com medo de gritos, tem algo mais profundo aí. O corpo aprende antes da consciência. Quando uma criança vive em ambiente de gritos, ela aprende a observar o tom de voz, os passos, os movimentos, o clima da casa. Então ela cresce e passa a falar baixo. Escolhe as palavras para não irritar ninguém. E quando alguém levanta o tom, o corpo se contrai, antes mesmo dela entender o porquê. A voz que gritava lá fora pode continuar existindo por dentro. A insegurança apareceu em 7 de cada 10 casos. E a falta de ar em 6 de cada 10, quase 3 vezes maior do que a média. O grito pode ter parado há 30, 40, 50 anos, mas o corpo não recebeu essa informação. O pai que bebia. Se você pensa que o impacto de um pai que bebia está apenas nas lembranças das noites difíceis, olha o que pode acontecer. A criança aprende a reconhecer o passo no corredor, o barulho da chave, o som que anuncia como será aquela noite. E ela aprende a ficar em alerta. E pode levar esse estado de vigilância para toda a vida adulta. Hoje, talvez, você não consiga simplesmente ficar sem fazer nada. Quando a casa fica quieta, você sente que precisa encontrar alguma coisa para fazer. É um corpo que aprendeu que ficar em alerta era uma forma de se proteger. Nesse grupo, 4 em cada 10 desenvolveram compulsão. E outros 4 em cada 10 chegaram com muita dificuldade de relaxar.
aprenderam a ficar em alerta antes de aprender a descansar. Percebe que o passado pode estar no comando? Você pode estar presa a experiências que seu cérebro registrou como forma de proteção. E mesmo que você não se lembre de tudo, essas memórias podem continuar aparecendo do jeito que você ama, se relaciona, reage, controla, se culpa ou se protege. Mas o passado não precisa continuar comandando o presente. É possível atualizar essas memórias, não apagando o que aconteceu e não fingindo que não doeu, mas permitindo que o seu cérebro, o seu corpo reconheçam que aquilo passou e que hoje você não é mais aquela criança sem recursos. A transformação acontece quando você atualiza e dessensibiliza essas memórias para que elas deixem de determinar a intensidade das suas reações hoje, no momento presente. Se você percebe uma reação que até hoje não consegue explicar, comenta memória. Talvez o que você precise mudar hoje não seja o seu comportamento. Talvez seja a memória que ainda está por trás desse comportamento.